Muito bem, galera. Então, vamos lá, hein? Olha só, esse exercício aqui, então, ele caiu em 2020. Ele foi a primeira questão da prova de matemática. Questão 41 da prova. Sejam x1, x2, x3, x4, x5 e x6, números reais, tais que... E aí ele pegou e relacionou potências, né? Usando exatamente esses elementos que foram dados aqui, esses números reais. Certo? Foi de 2 elevado a x1 dando 4 até 7 elevado a x6 dando 9. Potência ruim, hein? 7 elevado a x a sexta dando 9. Então, o produto x1, x2 até x6 é igual a quanto? Muito bem, então, de cara, a gente olha assim e pensa, é um exercício de equações exponenciais. Sim, tudo bem. Mas, aí você vai olhando uma a uma, 3 elevado a alguma coisa dando 5, 4 elevado a alguma coisa dando 6. Concordo, são equações exponenciais, mas a gente não vai usar a equação exponencial em tudo aqui, não. A gente vai ter que apelar para logaritmos, porque as bases são diferentes. Com exceção de 2 elevado a x1, que é 4. Então, olha só, de cara, a gente tem aqui que 2 elevado a x1, ou seja, 2 elevado a alguma coisa, isso tem que dar 4. Bom, então, sendo assim, de cara, a gente já sabe que esse x1 é 2. Então, isso aqui é fácil de resolver. Pelo menos a primeira, né? Bom, o x1 sendo 2, isso já indica para a gente que esse produto tem que ser par. Tá? E aí, o ITA, né, como bom camarada que é, todas são pares. Ou seja, não deixou nem para a gente poder eliminar alguma coisa, sabendo que a solução teria que ser par. Mas tudo bem. Bom, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever todas essas potências aqui para vocês. 3 elevado a x2 dando 5, até 7 elevado a x6 dando 9. Feito isso, agora é o seguinte. Como que a gente vai trabalhar com cada uma delas? De duas uma, ou você usa uma calculadora, o que está fora de cogitação aqui, ou então a gente utiliza o conteúdo de logaritmos. Como? Bom, existe uma propriedade... Eu vou colocar aqui do lado para a gente não mexer no exercício, que é a seguinte. Quando você tem uma base elevado a um logaritmo, tá certo? Só que esse logaritmo ele tem a mesma base da base. Engraçado falar isso, né? A mesma base da base. E nesse logaritmo aqui, a gente pode colocar qualquer coisa lá em cima. O 3, vamos colocar aqui interrogação. O resultado disso é aquilo que está lá em cima. Sempre será, certo? Bom, por quê? A princípio, ó, vamos somente colocar um exemplo aqui. Vamos colocar um 2 aqui. Aqui vamos colocar uma potência bonitinha, 64. E aqui é a base 2 que eu quero. Gente, 2 elevado a 6 dá 64. Então, o resultado desse log aqui ó, é 6. Só que vai ficar 2 elevado a 6, cujo resultado é 64. Então, ó, faz todo sentido. Trazendo isso aqui de uma maneira genérica, o que você tem? Ó? O a elevado a alguma coisa tem que dar b. Bom, se o a elevado a alguma coisa tem que dar b, então o resultado disso aqui é o quê? Alguma coisa. Então, o a elevado a alguma coisa tem que dar b. Certo? Então, isso é uma propriedade de logaritmos que a gente vai utilizar aqui. Sendo assim, ó, esse x2 vai ser log de 5 na base 3. O x3 é log de 6 na base 4. Aqui, log de 7, base 5. Log de 8, base 6. E log de 9, base 7. Logo, a gente vai ter isso daqui. Bom, não tem muita coisa mais para ser feito com a premissa do exercício. Então, agora eu tenho que partir para o que o exercício está querendo que eu faça. Esse produto aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Então, eu vou multiplicar todos esses últimos números aqui ó, à direita. 2 vezes esse log, 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 log. Ao fazer isso, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter esse agrupamento aqui. Ó. x1 já é 2. Né? Aí o x2 vem esse log aqui, ou seja, eu vou passar todos esses logs aqui para cima. Só que tem um pequeno detalhe topológico, conceitual aqui, que é interessante a gente se resguardar quanto a isso. Quando a gente escreve um produto de logs dessa maneira, isso aqui é uma situação ambígua. Esse 5 está multiplicando log
Se for, então esse 5 é expoente do 6. Mas será que esse 6 está multiplicando esse log? Então, para não ter essa situação ambígua, o que a gente faz? A gente coloca cada um desses logs entre parênteses. Olha só, o tanto que visualmente fica melhor, né? E não vai causar confusão alguma. Muito bem, então agora a gente tem que pensar em alguma propriedade envolvendo logaritmos. Sendo assim, ó, como isso aqui não é uma soma nem uma subtração, e todas as bases são diferentes, literalmente falando, a gente tem que pensar em alguma propriedade de simplificação, porque isso aqui é um produto de logs. Então, a gente tem que dar um jeito de transformar um log em outro para poder desaparecer muita coisa. E que propriedade que a gente vai poder utilizar? Essa daqui, ó. Existe uma propriedade de logaritmos que é a seguinte. Se você tiver um log de b na base a, isso aqui é a mesma coisa que você escrever isso daqui, ó. Isso aqui vai ser o inverso de log de a na base b. Ó, é a mesma coisa. Quer ver? Vamos pegar um exemplozinho rápido aqui só para fazer um teste. Então, vamos anotar isso aqui. Ó, vamos escolher uns números assim, cujo logaritmo ele, né, seja fácil de resolver. Vamos colocar aqui 32 e aqui eu vou colocar 2. Então, eu sei que esse resultado aqui é 5, ó, porque 2 à quinta é 32. Então, o meu a é 2 e o meu b é 32. Eu tenho que seguir o que está aqui, né? Então, ó, log de 32 na base 2 tem que ser 5. Agora, log de 2 na base 32 é o quê? Então, agora eu tenho que pensar na raiz quinta de 32, né? Porque que número que eu ponho no expoente de 32 para dar 2? 1/5, porque a raiz quinta de 32 é 2. Então, esse cara aqui embaixo, ó, ele é 1 sobre 5. Ué, só que 1 dividido por 1 sobre 5, ó, 5, tá certo? Muito bem, então a gente vai utilizar essa propriedade aqui. Mas antes de utilizar essa propriedade, a gente tem que estudar e ver quais os logaritmos que a gente vai fazer isso. Então, a gente tem que ver quais logaritmos a base conversa com o logaritmando de outro. Por exemplo, aqui é 3 e aqui é 9. Interessante, tá? Aqui é 7 e aqui também é 7. Aqui é 8 e aqui é 4, ambos têm base 2, né? E aqui é 6 e aqui é 6. Então, eu tenho que escolher dois logaritmos para eu poder inverter mediante essa propriedade aqui, ó. Então, quais que eu vou escolher? Gente, não tem uma regra não, tá? Não tem regra para isso não. Você escolhe alguma coisa e siga o curso do navio aí. Não tem regra para isso não. Então, eu vou deixar esse log aqui guardado e vou inverter esse, ó. Log de 9 na base 7. Ao fazer isso, então, vamos ter 1 dividido por log de 7 na base 9. Então, aqui ele inverte também. E aí, então, para ter uma conversa assim um pouco melhor, eu vou pegar esse logaritmo aqui e deixar perto desse. É produto, né? Então, eu posso trocar a ordem aqui à vontade. Comutatividade vale. Aí, o 8, ele conversa com o 4, né? Então, eu tenho que passar esse 8 para baixo. Então, eu vou inverter esse logaritmo aqui, ó. Ao inverter esse logaritmo, aqui vai ser base 8 e o logaritmando dele é 6. Aí eu vou pegar esse cara aqui, deixar pertinho desse, só para a gente poder conversar melhor, tá certo? Muito bem, feito isso, agora a gente já vai começar a simplificar esses logaritmos para poder cortá-los. Quando eu falo simplificar, eu digo simplificar os números aqui dentro. Bom, então agora a gente tem que lembrar de uma outra propriedade, que é a regra do tapinha. Você tem lá log. Se você tiver um log numa base B, log de A na base B, e esse A estiver elevado a alguém, n, o resultado disso, esse n ele cai multiplicando. Não sei se vocês se recordam disso. Isso é a regrinha do tapa. E esse tapa vale tanto para esse expoente aqui do logaritmando, quanto para um expoente da base. Então, ó, eu vou colocar aqui na base um mzinho, que é expoente do b. Só que a regra do tapa é o seguinte, o n ele é expoente do logaritmando, então ele cai no numerador, fora do log. E o m ele é expoente da base, então ele cai no denominador, fora do log. Então, aqui ó, nós teremos n dividido por m, tá certo? E vale a volta também. O n vem para cima e o m vem para baixo. Se aqui no lugar do a elevado a n não tivesse nada, não tem problema, esse m cairia normalmente aqui no denominador, ou seja, você poderia escrever dessa forma aqui também, né?
seria um log de A na base B dividido por M. É a mesma coisa, tá? Essas duas coisas aqui são idênticas. Sendo assim, eu vou simplificar essa base aqui, ó. O 8, ele é... Vamos copiar isso aqui tudo de novo, então, só para a gente poder fazer as contas, ó. O 8, ele é 2 ao cubo. Como ele é 2 ao cubo, então esse 3 cai dividindo esse log aqui, ó. Ele vai cair dividindo esse log, que já está embaixo. Não tem problema, ele fica aqui, tá? Esse 9 é 3 ao quadrado, então esse quadrado ele cai dividindo esse log aqui, ó. Então, ele é denominador do denominador. É isso, tá certo? Bom, já coloquei a propriedade, então a gente não precisa dela mais. Quando eu faço isso, ó, o que a gente tem aqui parte a parte? Ó, isso aqui é uma divisão de frações. Você conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, esse 3, ele vem aqui para cima. E aqui embaixo vai ficar somente o log de 6 na base 2. A mesma coisa, esse 2, ó, ele vem aqui para cima. E aqui embaixo só vai ficar o log de 7 na base 3. Perfeito! Olha lá o que a gente já tem aqui, ó. Esse 4 conversa com esse 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade aqui, ó. Isso aqui é 2 ao quadrado, então esse quadrado ele vem dividindo esse logaritmo aqui, certo? Olha só que interessante que aconteceu aqui agora, ó. Esse log, ele é idêntico a esse. Ah, então a gente já pode cortar esse log aí. Então, já vamos começar a simplificar. Ó, então, esse log vai embora com esse log aqui. Só que isso aqui é um produto, né? Está todo mundo multiplicando. Então, esse 2 também vai embora com esse 2 aqui, ó. Então, essa fração não existe mais. Aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Daí, agora, ó, esse 3 eu já vou multiplicar com esse 2 aqui, ó. 6. É um número, né? Então, vamos escrever uma fração a menos. Agora, o que a gente tem aqui, ó? Um log de 7 na base 5, um log de 7 na base 3 e um log de 5 na base 3. Então, esse log de 5 na base 3, ele pode se juntar com esse log de 7 na base 3. Mediante qual propriedade? Mudança de base. Não sei se vocês se recordam, vamos lembrar aqui, ó. Se você tiver um log de b na base A, isso é a mesma coisa que uma divisão de logs. Quais logs? Esse b fica em cima e esse a vira logaritmando do de baixo. E aí você transforma ambos para a base que você escolher. Sei lá, uma base D de dado. Pode ser qualquer letra. Salvaguardadas as devidas restrições de logaritmo, né? E se você tiver ao contrário, também vale a volta. Ó, se você tiver uma divisão de logs de mesma base, você pode juntar isso aqui num log só. O b vai para cima e o a vai para baixo. Que é a situação que nós temos aqui, ó. Porque esse log que está aqui, ó, ele é numerador dessa fração aqui, porque log vezes 1 é log. Ó. Ah lá, e a gente tem exatamente a divisão de logs que eu comentei agora há pouco. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo log de 5 na base 7. Então, log aqui, vamos colocar a base 7, e ele é 5. Ao fazer isso, olha que delícia aqui, ó, a gente está se aproximando do fim. Para que a gente consiga fazer uma simplificação boa, é interessante, então, inverter esse log aqui, ó. Mas olha só, log de 7 na base 5, log de 5 na base 7. Ué, quando eu inverter esses dois, olha aqui o que vai acontecer, ó. Ao inverter esse cara aqui, ele vai para baixo e ele vai ficar idêntico a esse daqui, ó. Ah, então vai cortar todos os logs, ó. Aí esses dois aqui, eles cortam, ou seja, o resultado é 6. Ah lá, ó. Então, quer dizer que o produto x1, x2, x3, x4, x5, x6 é igual a 6. Letra A, tá certo? Um exercício muito bacana, você tem que saber praticamente tudo de logaritmo para poder resolver. E para quem de vocês aí quiser bater um print da tela, eu vou deixar a tela desse jeito aqui. E é isso. Deixo para vocês, então, o meu abraço e até a próxima.